Foi. Pesados ouvintes da Palavra de Deus, venho mais uma vez gravar um vídeo para vocês aí, aproveitando que o Manete está aqui, né? Ele está pondo o vídeo aqui. E eu quero falar sobre a mentira, né? Que muitos viu que Jesus foi parar numa cruz, foi crucificado por todos os pecadores, né? Pecado, né? Jesus veio perdoar o pecado dos pecadores. A única coisa que Jesus não veio querer levar para o céu é a mentira. Então a Bíblia diz que todo mentiroso ele é filho do diabo. E eles não sabem que quando mente, morre. Quando a mentira é morte e a verdade é vida. Muitas vezes a pessoa fala a verdade e ele sofre porque falou a verdade, porque quem está errado não quer aceitar a verdade, né? Às vezes a pessoa pratica um ato errado e não quer ser repreendido com a verdade. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que fala a verdade. Então eu quero dizer para vocês que quando o homem está desviado do Evangelho, ele está desviado do céu para a perdição eterna que a mentira levou ele. Porque se ele pecar, ele tem um advogado que é Jesus Cristo para perdoá-lo. Mas se ele mentir, ele já não tem advogado mais, porque mentiroso é filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia. Então eu quero chamar a tua atenção para você não mentir, seja em qualquer ocasião, seja na advocacia, você ser um advogado, não minta, seja quem for, porque se você mentir depois, causa morte para você, porque às vezes aquela pessoa mesmo vai ser contra você, por causa da mentira. Então a mentira gera morte. Ananias morreu porque mentiu, Safira morreu porque mentiu. Então Jesus não foi crucificado numa cruz de um calvário para mentira entrar no céu, mas sim o pecador. Então você que tem o seu vício, Jesus te perdoa, te salva a sua vida. Jesus, ele escreve o seu nome no livro da vida, né? Que você aqui é pecador, mas a mentira não. Então a Bíblia fala que o mentiroso não é filho de Deus, mas sim filho do diabo. E muitas pessoas, muitas vezes, querem levar as duas coisas no mesmo tempo, levar a mentira e levar a verdade. Não pode. Ou bem você leva a verdade, ou bem você leva a mentira. Senão o reino de Deus vai ficar dividido e a morte vai te levar. Já você viu muitos casos de pessoas, tá bom, e de repente partir para a eternidade. E sem saber por que morreu. Porque Jesus é a vida, e vida com abundância. Se Jesus é a vida, quando ele vem buscar uma pessoa, ele avisa que vai levar. E muitas vezes a pessoa vai sem aviso. Sabe por quê? Porque alguma coisa está no caminho dele. Então eu quero dizer para você uma coisa. Eu conheço um homem desviado, não é no pecado. É ele desviado para mentira. Porque a Bíblia fala no livro do Apocalipse, ficará de fora os cães, os feiticeiros e os mentirosos. Mas a Bíblia também fala em outra parte que todo mentiroso ele é filho do diabo. Filho do diabo, não é filho de Deus, ponto, filho do diabo. Então você que não mente está de parabéns, que sofre por falar a verdade, seja em qualquer situação, seja no emprego, seja em casa, seja onde você estiver, fale a verdade, porque a morte rodeia quem mente. E quem mente a morte vai levar. Porque Ananias e Safira eram apóstolos de Jesus, mas preferiu mentir. Os dois entraram em concordância da mentira. Morreu Safira e morreu Ananias, né? Não se sabe que tipo de doença que foi. Mas uma coisa eu sei, mentiu contra o Espírito de Deus e entrou em óbito. Então eu quero dizer para você, meu irmão, não minta. Se você não mentir, os seus anos de vida serão acrescentados. Você vai viver mais, porque a verdade, ela tem durabilidade. A mentira tem pouca durabilidade, né? A duração que tem a verdade do céu não tem a mentira. A mentira não chega nem um terço da durabilidade da verdade. Então você que aceitou Jesus, né, para levar a verdade, não aceite ela para ganhar dinheiro, não aceite ela para bajular ninguém, fale a verdade. Se você falar a verdade, você vai libertar essa pessoa. Mas se você mentir, você é filho do diabo, mesmo estando dentro da igreja, porque você semeou o joio no meio do trigo, né? A Bíblia fala que o semeador saiu a semear o trigo, a verdade. Mas existia uma outra planta junto, né? E tinha um homem que conhecia que tipo de planta era aquela, era o joio. E ele perguntou para o semeador: ei, semeador, o senhor não semeou o trigo? Eu estou vendo outro tipo de planta. E aquele homem conhecia muito bem lavoura. E ele olhou de longe e viu que aquilo não era trigo, era uma planta diferente. Era a mentira que estava junto do joio. E a Bíblia diz que o semeador disse: olha, no dia da colheita, quando o semeador for fazer a colheita, o primeiro a ser levado vai ser o joio. Então toma muito cuidado, né? O semeador não vinha até ti encontrar você com a mentira e te recolher. Às vezes com a parada cardíaca, às vezes com a tontura de cair e não voltar mais, tá? Eu quero te dizer que eu estou te alertando, né? Antes que aconteça. Então você que está na igreja, você que é um pastor, você que é um missionário, seja quem você for, não minta por nada para agradar ninguém. Quem tiver errado, você tem que falar que está errado.
Você tem que falar na bucha. Você não pode levar aquilo escondido, esconder, porque você não vai conseguir libertar aquela pessoa. Por exemplo, um homem que mente dentro da igreja, ele não consegue libertar um mentiroso. Ele não consegue ver um mentiroso liberto, porque ele não tem autoridade de Deus contra a mentira, porque ele mente também. Essa é a verdade. Assim se sucede com quem vai orar pelos enfermos, né? Precisa ter autoridade sobre a enfermidade. Então quem mente não tem autoridade sobre a enfermidade. Como é que um mentiroso vai curar outro mentiroso? Fala para mim. Não tem como. Mas quando chega na mão daquela pessoa que escondeu a verdade dentro dele, que ele põe a mão, ele ora e vai embora, e a pessoa depois vai e conta que foi curado para a honra e a glória do Senhor. Então eu quero chamar a tua atenção nesse pequeno versículo, né, que fala sobre a mentira, né? Fala sobre a mentira. Eu te falar a verdade para muita gente durante a minha caminhada de emprego, te falar a verdade para muita gente, para vir a libertação daquele povo, né? Porque a durabilidade da mentira, né, ela dura pouco, a pessoa dura pouco, a pessoa adoece e morre, porque a mentira mata, mas a verdade é vida, e vida com abundância, como disse Jesus. Eu sou a verdade e a vida. Aquele que estreia em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê. Então Jesus, ele quer dizer que ele é a vida. Então uma pessoa que tem a mentira no seu corpo, a morte rodeia a todo ele, já acorda com a morte rodeando ele, né? Ele vai trabalhar com a morte rodeando ele, e ele não sabe às vezes o que o diabo pode preparar, de que jeito que o diabo vai buscar aquela pessoa, com atropelamento, com batida de carro, e assim vai. Então eu quero te dizer que não minta para você entrar no céu, porque vai ficar de fora o diabo, o pai da mentira, né? Aqueles que fizeram a obra missionária para Satanás, pregando a mentira de porta em porta, ou levando a mentira para as pessoas, esses não vão entrar no céu, eles vão ficar do lado de fora, porque é filho do diabo e não filho de Deus. Mas o seu pecado que você praticou, Jesus te perdoa de braços abertos, ele perdoa você, te abraça, né? Aquele pecado de beber, aquele pecado de fumar cigarro, seja o pecado que for seu, Jesus te perdoa, porque ele foi crucificado por ele, mas pela mentira não. Se você for um mentiroso, você é filho do diabo, e você não tem salvação, e você vai para o inferno. A verdade é essa, porque a Bíblia fala que existe, para onde essas pessoas que evangelizou a mentira vai. Perdição eterna, é para lá que eles vão morar. Mas a verdade tem um destino certo, salvação eterna. Então aquelas pessoas que se desviou do evangelho, não é os que pecaram, porque os que estão em pecado serão perdoados e têm um advogado, mas os que estão na mentira se desviou e vai para o inferno, porque mentiu, né? Às vezes dentro da igreja falou aquilo que Deus não mandou falar, e Deus vai cobrar de todas essas pessoas, né? O diabo vai pegar essas pessoas e vai recolher e vai levar, uns vão morrer de derrame, outros vão morrer com uma coisa, e eles pensam que Deus está recolhendo. Não, o joio está sendo recolhido, né? Então você que leva a verdade e não apoia a mentira, você está de parabéns. Você sofre, mas vale a pena. Jesus sofreu por falar a verdade. Chegou num ponto que ele disse: eu vim para os que eram meus, e os meus não me receberam, por causa da verdade, porque eles estavam com a Bíblia dentro da igreja, tudo errado. E Jesus foi falar, e ali que causou um problema entre eles, né? Divisões, começaram a perseguir Jesus ali, até que levaram ele à cadeia por causa da verdade, né? Teve um homem, o único homem que usou uma verdade só no meio daquele julgamento que teve lá para crucificar Jesus, entre Jesus e Barrabás, para ver quem saía livre, né? Da boca de Pilato. E ali ele disse, né? Pilato percebeu que Jesus só fez o bem, porque toda notícia que vinha ali para o palácio era que Jesus curou um, é que Jesus curou o cego, é que Jesus fez uma coisa e outra. Essa notícia vinha para ele, e ele percebeu que tinha muita multidão que seguiam Jesus, mas os sacerdotes ali daquelas igrejas compraram as pessoas para mentirem, né, para condenar Jesus à morte. Pilato, percebendo que foram comprados e deram dinheiro para as pessoas, Pilato então usou a verdade a favor de Jesus. Falou: eu lavo minhas mãos porque eu não vejo crime nesse homem. Foi a única pessoa no meio de tanta gente, até aquelas pessoas que estavam na igreja perderam para Pilato, porque eles acusavam Jesus, e Pilato lavou as mãos. Não vejo condenação nesse homem para condenar ele à morte. Então tá aí, você que está iniciando na igreja, né? Não minta para agradar ninguém, não minta. Né? Se a pessoa disser para você: não minta, espere Deus mandar você falar para você falar. Se a palavra for revelada de Deus, Deus abriu o céu e te revelar a palavra, porque ele mandou você falar, suba lá e fala. Mas se Deus não revelar a palavra, não fale não. Sabe por quê? Porque às vezes você ocupar o lugar de outra pessoa que recebeu a revelação da palavra, vai impedir ele falar, e depois você vai pagar o preço porque você impediu.
que toda essa palavra aqui, ó, ela só tem êxito sendo revelada. Se você vê o céu aberto, isso aqui aberto na visão, Deus te deu a palavra para você pregar. E se ele ler para você, abrir o meio da sua cabeça e ler a palavra, também você está apto para falar. Então, eu peço a você que se cuide da sua alma e do seu espírito e não deixe a mentira isolar você. Porque a mentira, ela não vai entrar no céu, né? Jesus não foi crucificado pela mentira ser salva. Porque o mentiroso não vai entrar no céu e nem a mentira também vai. Então não minta não, fale a verdade. Doe quem doer, fale a verdade. Porque você vai fazer uma guerra quando você falar. Mas depois no fundo você vai ver, né, que você falou a verdade para consertar aquela pessoa que estava em treva. Aquela pessoa que estava em treva. Porque essas pessoas que mentem morrem. O diabo mata, porque é filho do diabo, ele mata na hora que quiser. Ele pode matar com um acidente, ele pode matar em qualquer lugar que ele quer. E quem mente não tem vida longa na terra. Porque o diabo vem roubar e matar. Como é que uma pessoa dessa vai ter vida longa? Não tem. O diabo vem roubar e matar e é o pai da mentira. A pessoa mente, adora o diabo e pega o evangelho do diabo, mentindo um para um e um para o outro. E fica levando a mentira, está evangelizando a mentira. Então esses são filhos do diabo legítimo, né? E o fim deles é a morte, porque Ananias combinou com a mulher para mentir contra Pedro e morreu os dois sem cura. E tem mais uma coisa, não toque o ungido de Deus. Eu vou dizer a você por quê. Não toque no ungido de Deus, sabe por quê? Se você tocar no ungido de Deus, o que vai acontecer com você? Deus vai te quebrar. E vai mandar aquela pessoa que você tocou cuidar de você. E ninguém mais tem remédio para você. Porque se você quebrar uma perna, o médico conserta. Se você quebrar um braço, o médico conserta. Mas se Deus quebrar o osso, ninguém conserta. Só ele conserta. Só ele conserta. Então, não minta contra o ungido de Deus, porque não tem conserto e não tem remédio. O remédio é só perdão. Teve uma irmã que veio pedir perdão para mim aqui e eu gostei da atitude dela. Ela pediu perdão porque tocou. E o dom dela foi retido. O dom dela foi retido, ela perguntou para Deus por que o dom dela foi retido. Ela pegou, né? E Deus falou para ela, você tocou no meu pequeno. É a mina dos meus olhos, né? Ela não sabia que o anzol descia aqui em casa do céu e eu vou buscar o peixe. Eu estou naquele versículo, né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então eu busco aquele que Deus escolheu. Deus escolhe e manda eu buscar, eu vou e busco. Eu não posso buscar tanta gente e acabar não ganhando ninguém. E Deus não escolheu, não adianta eu levar 50 pessoas na igreja e Deus não escolher nenhum dos 50. Então tá aí, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então quando o anzol descer do céu e Deus fazer você uma missionária ou missionário, vá buscar o peixe. E não seja um missionário só brasileiro, eu sempre falo aqui. Porque você tem que estar enquadrado em toda criatura do Evangelho. A Bíblia fala, ide, pregai a minha palavra a toda criatura. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Mas como é que eu vou pregar para toda criatura se eu não falo língua chinesa e angolana? Deus, ele fala. Então quando ele manda, ele fala. Quando ele não manda, ele não fala. Então, para você pregar, ser um missionário para toda criatura, pregar o Evangelho para toda criatura, é preciso Jesus lavar os teus pés como lavou o pé de Pedro e te dar o dom da palavra e confirmar para você que você é um missionário. Você não vai pela força, porque se você for levar a palavra com força, você vai apanhar lá naquele país, eles vão te expulsar de lá. Então Jesus disse, nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Por quê? Aonde o Espírito de Deus está, acontece milagre, a pessoa tem autoridade para falar. E se Jesus não estiver lá, não tem autoridade. E tem muitas pessoas que apanham e dizem que está apanhando pelo amor de Cristo. Não está apanhando pelo amor de Cristo, está apanhando porque está por força naquele lugar e não é recebido naquele lugar. Então Jesus falou, disse, não entrei em terra de samaritana, eles não entraram. E muitas vezes as pessoas vão por força para um lugar quando Jesus não mandou e quer ter êxito naquele lugar. Não por força e não por violência. Se você for por força naquele país onde tem terrorista, Deus não vai revelar terrorista para você, não vai revelar espada como lâmina de barbeiro. E se você, Deus te mandar, Ele te dá autoridade sobre o terrorista. Antes dele chegar em você, você já viu ele, sabe onde ele está. Quando você apontar a mão para ele, ele tomba com bomba e tudo, porque Deus é assim. Deus é assim, eu sei que Deus é assim. Deus age assim. Então não faça a sua vontade no Evangelho, deixa Deus fazer a dele na sua vida, né? Esses dias, um tempo atrás, eu andei gravando e contando, eu vou contar uma vez, para despertar essas pessoas, né? Deus procura as pessoas que falam a verdade para levar a verdade do céu. Então, quem mente não tem condições de levar a verdade. Porque a verdade, ela liberta o mentiroso. A mentira não liberta outro mentiroso. Fica difícil
A mentira liberta outro mentiroso, né? Então, se você leva a verdade, você tem autoridade, né, sobre o diabo. A Bíblia fala que o diabo vem roubar e matar. Deus te dá autoridade sobre ele, você levanta a mão, ele tomba. Por quê? Porque você tem autoridade, Deus te chamou para isso. Então Deus te deu autoridade sobre a morte. A pessoa, vai acontecer um acidente na pessoa, alguém vai matar aquela pessoa, Deus manda você avisar, avisa que aquele lá vai matar aquele. É assim que funciona aqui. Então, você, né, você que está iniciando o evangelho, não se apresse, não deixa ninguém te colocar na estufa. Não deixa. O que é estufa? Estufa é uma pessoa pregar uma doutrina na carne para te madurar, forçado. Então aquela doutrina não é espiritual. Quando Deus vai libertar uma pessoa, né, a gente percebe que tem alguma coisa estranha ali naquela pessoa, nós vamos orar para que Deus venha libertar esta pessoa. Mas como a palavra fala sobre a mentira, nós estamos falando sobre a mentira. Então Jesus não foi crucificado para a mentira entrar no céu, seja ela qualquer uma. Seja para pastor, missionário, presbítero, diácono, seja para qualquer pessoa. Se você mentir, você não entra no céu. E tem mais uma coisa. Tem pessoas aí garantindo salvação do outro. Tem pessoas que chegam na igreja e levanta a mão quem está salvo. Como é que você vai levantar a mão que está salvo contra a palavra de Deus? A palavra de Deus fala assim, ó, aquele que for batizado será salvo. Como é que você está? Você vai levantar a mão? Fala para mim. Eu estou no céu e você já está. O lugar de salvo é no céu, não é aqui na terra. E tem pessoas pregando. Tem pessoas orando para a guerra parar. Também está errado. Jesus disse, ouvirei rumores de guerra em vários lugares. Não assusteis, que é isso que isso aconteça. Como é que Jesus falou que tem que acontecer e você vai orar para não haver? Aí você também está contra a palavra de Deus. Tem pessoas falando, Jesus já está vindo. A Bíblia diz que Jesus falava de um relógio que os falsos profetas iam ver. Eles não iam saber olhar a hora. Então Jesus disse, a hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem quando Jesus vai vir. Agora tem pessoas dizendo que viu o relógio e viu a hora. Está mentindo diante do Criador. E depois vai sofrer danos na presença de Deus. Deus vai cobrar dessas pessoas. Viu? Deus vai cobrar. Então é sério o negócio. Então antes deles ver o relógio, Jesus disse, a hora ninguém sabe. No passado ele falou. A hora ninguém sabe. Ele falava do relógio, porque hoje tem pessoas dizendo, Jesus já está vindo, eu vi uma trombeta, eu vi isso. Você não viu nada. Sabe por que você não viu nada? Porque a hora ninguém sabe, vai ser surpresa. Se todo mundo soubesse a hora, o dia que o mundo ia acabar, todo mundo corria para dentro da igreja naquele dia só. Todo mundo ia para bagunça, quando fosse no dia ia para a igreja. Mas não, Jesus disse, a hora ninguém sabe. Mas tem profeta aparecendo com um relógio aí, que não é de Deus, teve um pesadelo e está falando que Deus diz que a hora está chegando. Outra coisa, pessoas que estão vindo antes de mim, né? Como diz a palavra, né? O vir antes é você pregar contrário da palavra, tá? Vir antes de Jesus é você ser contrário da palavra. Vamos supor, você fala que está salvo quando a palavra fala que será salvo. Quer dizer, você está contra. Você fala que Jesus está vendo, quando Jesus fala que a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, que está lá. Quer dizer, você está contra a palavra. Isso são pessoas que querem ser usado por Deus e não tem condições de ser usado, tá? Porque Deus é a verdade. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O cara compra, não paga e leva o dinheiro para dentro da igreja para dar para o pastor. O pastor não fica sabendo que César está atrás dele. E se César for lá na igreja cobrar esse cara dentro da igreja, como é que fica a cara dele? Que a igreja é cheia. Ele agrada o pastor, mas não agrada a Deus e nem agrada a César. Então Jesus dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então hoje nós temos César do sacolão, do mascate, da pernambucana, do cartão de crédito, do alugão da casa, da compra do carro, da gasolina, do gás, da padaria, da quitanda, da peixaria. Nós temos César de todos os lugares, que muitas vezes precisamos comprar. Então se você comprou, você paga, né? Seja um crente fiel a Deus na verdade, dentro da tua palavra, para que quando você procurar ele, você achar. Outra coisa, você que pega coisa emprestada dos outros e não devolve, aí vai uma instrução para você. A Bíblia diz que o machado caiu na água, sumiu, era um ferro, afundou. Aí quem pegou emprestado já ficou preocupado, porque era emprestado, tinha que devolver para o dono. Aí o que ele fez? Ele preocupado chamou o pastor Eliseu. Quando chamou lá o pastor, contou para o pastor, aqui caiu, nós pegamos um machado emprestado de um homem, saiu do cabo e caiu dentro da água. E agora, nós temos que devolver esse machado, agora como é que nós vamos devolver? Sabe lá o que tem dentro desse rio? Aí o pastor veio orar, porque Deus viu que era emprestado e tinha que ter devolvido. Porque onde ele ia pôr a palavra dele? Né? Aí Eliseu orou e o machado flutuou como isopor. E Eliseu foi lá devolver, lógico, o machado para o dono, no cabo.
Tem pessoas que pegam as coisas emprestadas dos outros, some, não paga e quer estar certo. Aí Deus vem, aí ele gasta na farmácia. Porque se aquela pessoa for ungido, ele vai sofrer amargamente. Porque ele pegou uma coisa de ungido e não quer devolver, está fora da palavra. E às vezes está na igreja, mas faz esse tipo de coisa. E você não pode fazer esse tipo de coisa. Porque você tem que ser fiel à palavra de Deus. Se Eliseu devolver o machado que é emprestado e Deus fez o machado que é um pesado, flutuar na água, por que você vai pegar a coisa dos outros e não vai devolver? Fala para mim. Eu não posso pegar o que é seu emprestado, sumir e não pagar. Você é dono daquilo e eu não. Eu só peguei emprestado. Então você que pega a coisa emprestada dos outros e não devolve, toma muito cuidado. Porque a palavra ela tem texto e tem pretexto. Tem muitos que pregam, mas não dá o pretexto da palavra. E aqui está a palavra, né? Para você. Agora você também, né? Que tem algum costume, as pessoas às vezes têm. E acha que Deus está se agradando daquilo. Por exemplo, a Bíblia fala que Noé bebeu, ficou bêbado, né? Caiu e ficou pelado lá. O filho de Noé achou Noé e cobriu Noé com um cobertor. E aí tudo bem. Agora, um homem que não bebe, não fuma, ir pro banheiro e mandar a sua filha pegar a toalha para ele e a cueca dele para ver ele pelado, é certo? Esse Noé tá certo? Esse Noé tá certo? Gente, não está. Então tá aí para você se corrigir diante da palavra de Deus. Aqui eu tô dando o texto e o pretexto da palavra, tá? Outra coisa, se você é obreiro na igreja, você tira oferta, você tem que ser o primeiro a colocar. Porque quem tira também coloca. E tem gente que tira oferta e pendura a salva lá e não coloca a dele. Como é que você quer ser abençoado por Deus na igreja se você tira a oferta e não coloca? Deus está vendo você tirar, mas está vendo você não colocar a sua. Aonde está a sua oferta? Você não coloca. Ah, mas o pastor não interessa. Você pode ser pastor, você pode ser quem for. Na igreja é para todos. A oferta, a ofertante é todos que da igreja. Não é só um só não. Então, quem está sentado dá oferta e quem está tirando também dá oferta. Quem tira também coloca. Então, se você não dava a sua oferta, começa a dar. Sabe por quê? Aquele que entrou e deu 10 centavos de oferta, recebe 1.000. E você que não deu nada, não recebe nada. Aí a pessoa aparece com um carro novo porque visitou a igreja, Deus abençoou ele e você. Como é que vai ser abençoado desse jeito? Se você tira a oferta e não coloca. Aí tá. Né? Não mexa nas coisas da igreja também. Não tente pegar nada. Sabe por quê? Porque se você pegar, pode acontecer o que aconteceu com os filisteus. Os filisteus roubaram a arca de Deus, Deus pôs tumor neles. Eles roubaram as bolas de ouro, Deus pôs tumor. O outro rei foi roubar, Deus colocou hemorroida em todo o reinado. Toma muito cuidado, não pegue nada sem permissão do pastor da igreja. Tudo que você for mexer na igreja, peça permissão para quem está lá. Se você precisar de dinheiro, peça para o tesoureiro. Ó, eu queria fazer um vale para me comprar o gás. O tesoureiro vai falar com o pastor e vai fazer o vale para você. Não queira mexer no que é de Deus, porque se você mexer, tá? E se você der alguma coisa na casa de Deus, presta atenção. Se você der alguma coisa na casa de Deus, Deus está vendo você dar. Não deixa a outra mão ver, senão ela vai cair. A outra mão cai. Se não cair, encolhe. Porque a Bíblia fala, dê com uma mão e esconda a outra. Tem pessoas que dão as coisas para o pastor da igreja e depois quer tomar de volta. Então, se você der com uma mão e a outra mão tomar, você vai ficar sem ela. Eu conheço pessoa que ficou sem mão. Ficou sem mão. Aí você fala, e a misericórdia? Misericórdia? Se a Bíblia fala, dê com uma mão e esconda a outra. Não deixa ver. Deixou ver, caiu. A verdade é essa. Então você que deu alguma coisa, deu à frente do fundo da sua casa para fazer uma igreja, não queira que tomar de volta se você não foi colocado lá para dirigir culto. Porque às vezes você dá e Deus coloca quem Ele quer. Não é você que vai querer ficar ali, tá? Tá bom? Eu conheço pessoas também que abriu igreja em suas casas, né? Deixou o seu ponto de pregação e abriu igreja em suas casas. Deus não está aprovando esse tipo de trabalho dele. Sabe por quê? Deus tem ele como um rebelde. Então o que acontece? Quando ele tiver uma visão, Deus vai dar uma visão para ele dirigindo um ônibus de ré ou sem freio. É porque ele não está apto para dirigir, tá? Porque às vezes a pessoa quer ser um pastor, mas a carta dele não corresponde com o que ele vai fazer, tá? Existe pastor para dirigir igreja grande, existe pastor para dirigir carro pequeno, igreja pequena. Então, na obra de Deus, temos o jipe do quartel que o pastor dirige, que é trabalho pequeno, que não pode dirigir trabalho grande, tá? Deus chamou ele para dirigir trabalho pequeno, é jipe. Existe carreta e ônibus, que o cabra, ele tem a carta, né, aprovada, que nem os que dirigem carreta, é carta D.
e E, não é isso? Para dirigir carreta. Só que carro amador é carta B, né? Eu dirijo carro e moto. A minha carta é A e B, né? Eu acho que é A2B, um negócio assim. Então o que acontece? Eu não posso dirigir carreta com essa carta, né? Para o homem, mas para Deus eu já posso pegar uma carreta para dirigir. Você entendeu? A igreja é grande para dirigir porque Deus aprovou. Outra coisa, você que foi consagrado a presbítero, preste bem atenção. Diácono, não se iluda com cargo. Procura corresponder com o cargo que você executa. Sabe por quê? Porque se um dia você sair da sua igreja e você for apresentado em outra igreja espiritual, você não vai ser recebido como um presbítero. Aí você pergunta, mas por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque a Bíblia relata que os presbíteros que Deus chama, Deus deu uma responsabilidade sobre eles. Então se tiver alguém enfermo, chamar os presbíteros da igreja. Eles vão colocar a mão e os enfermos vão ser curados. E se você colocar a mão e Deus não cura ninguém, como é que fica? Deus vai aprovar você naquela outra igreja? Não. Você vai ser recebido como um membro, tá? E não como um presbítero, tá? Eu estou sendo sincero falar para você. Você que é missionária, um dia você é missionária, sem permissão de Deus. Quando você chegar lá na outra igreja também, você não vai ser recebido como missionária. Porque lá Deus revela o que eles escolheu. Olha, eu fui buscar um pastor escolhido desviado dentro de um buraco. O anzol desceu e eu fui buscar ganhei ele para Jesus. E ganhei a missionária também. Ganhei os dois. Então quer dizer, Deus escolhe o peixe e eu busco. Eu não posso buscar qualquer peixe, que eu não sei qual deles Deus vai escolher. Tá me entendendo o sentido? Outra coisa, Deus não pesca com rede. Esse negócio de rede é mentira. Deus não pesca com rede. Existe um anzol no céu que Deus escolhe o peixe e manda você buscar. Então o pescador de Jesus tem um anzol que pega qualquer tipo de peixe pesado. Baleia, bom, pastor vira baleia na visão de Deus. Todo pastor é uma baleia. A missionária chamada por Deus também é uma baleia. Eu fisgo elas e pego para Deus. Essa é a verdade, né? Você que quer orar pelos enfermos, né? Agora vai a recomendação aí, você que está querendo aí fazer uma campanha na igreja. Preste bem atenção, não faça nada sem permissão do pastor presidente da obra. Procura o pastor presidente da obra, tá? Que é o pastor que comanda todas as igrejas. Liga para ele e conta para ele que você quer fazer uma campanha. O que ele acha da campanha que você vai fazer? Ele vai mandar você aguardar o telefonema dele. Ele vai orar pedindo permissão para Deus. Se Deus mostrar que você está apto para isso, Deus vai falar para o pastor para você fazer. Se você não tiver, Deus vai falar para o pastor que você não vai fazer. Por quê? Porque Deus, quando o homem está apto, que você coloca a mão no paralítico, a sua mão lentamente tem que subir só para o céu. Sem você usar a força carnal quando você estiver orando. Para o paralítico ficar em pé. Isso se chama virtude de Deus. O paralítico levanta e sai andando na presença dele. Se você tem isso, o pastor vai orar e Deus vai confirmar que você está com a ferramenta na mão. Porque não adianta eu estar numa igreja, falar comigo, não adianta eu estar numa igreja com cargo de pastor, a ovelha está doente e Deus não curar ninguém. E aí? Eu vou contar o que Jesus está fazendo, aí eu chego lá no altar e falo, ó, Jesus curou 10 leprosos, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus fez tanta coisa. E Jesus não me usou para fazer, ó, nada. Aleluia! Adianta alguma coisa? Adianta eu contar o que Jesus fez quando Jesus não me usou para fazer nada? Que vaso que sou eu? Fala para mim. Que vaso seria eu na igreja? O paralítico entra na cadeira de roda e vai embora na cadeira de roda. Se Jesus estivesse presente como pessoa que ele estava lá, o paralítico ia embora na cadeira de roda, gente? Não. Então você que é obreiro, procura executar o seu dom, tá? Segundo a vontade de Deus. Não queira, não olhe volume de gente. Tem lugares que tem muita quantidade, mas não tem qualidade nenhuma que Deus procura. Toma muito cuidado mesmo. Então você que é presbítero, missionária, para você saber, missionária, como Deus te chamou para levar o evangelho a toda criatura é fácil. Porque pregar para japonês não é fácil. Pregar para chinês não é fácil. Pregar para angolano não é fácil. Também ser um missionário só brasileiro também não presta. Não adianta ser. Adianta ser um missionário só brasileiro? Para quê? Para pregar só dentro do Brasil? E os outros vai tudo para o inferno? Japonês vai para o inferno, chinês vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno? Não, nós temos que pregar a toda criatura. Então quem estuda a língua, Deus não mandou. No abrir da sua boca, eu te encherei de palavra, disse o Senhor. Mas isso, como é que você vai descobrir que Deus te chamou? Olha como você vai descobrir. Você vai descobrir que Deus te chamou, sabe de que jeito?
Quando Deus te colocar num avião com a Bíblia, sem você estar com ela, ela vai aparecer nas suas mãos, o livro vai aparecer na sua mão. Você vai pregar dentro daquele avião, você não comprou passagem para estar dentro dele, Deus te arrebentou, te colocou lá. Você vai pregar, sua voz vai andar nos 4 cantos do mundo, do planeta, como um relâmpago. Aí você foi chamada para levar o evangelho, né, de Cristo a toda criatura. E o anzol também, e Deus vai se responsabilizar para buscar os peixes escolhidos. Porque ele sabe onde o peixe está e manda você buscar. Como é que Deus vai mandar você buscar? O anzol vai descer do céu e você vai buscar o peixe, tá? Tá me entendendo? Então tá aí, eu estou fazendo. Agora, o mais forte de tudo. Quem tira uma irmã da igreja? O celular não tira. Televisão não tira ninguém da igreja. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é mais forte do que isso. A Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a peste, a nudez, as alturas, o porvir, nada disso faz nós separar do amor de Cristo. E tem pessoas querendo afirmar, pregando a doutrina da carne, dizendo que o celular separa você de Cristo. Está totalmente enganado. O amor de Cristo é maior do que o próprio mar que ele criou. Ninguém consegue separar ninguém de Cristo, tá? Então Jesus foi crucificado pelo pecador, mas não foi crucificado para a mentira entrar no céu. Então, procura não mentir, procura falar a verdade. Quando alguém te contar alguma coisa, não fica com aquilo, procura a verdade, porque a mentira pode te levar para a perdição eterna. Perdição. Pecado não leva você para a perdição eterna, porque Jesus te perdoa, é advogado seu. Mas a mentira te leva para a perdição eterna. A única arma que o diabo tem para levar pessoas para a perdição eterna não é o cara pecar ou beber. Jesus perdoa, cura, salva e leva para o céu. Mas a mentira não entra lá. Então não minta. Se mentir, é filho do diabo. Muito obrigado pela tua atenção, né? Que Deus te abençoe e que Deus venha te usar dentro da palavra. Que a palavra venha a ser revelada para tu entregar na igreja. Porque não adianta a pessoa marcar uma palavra para ler na igreja quando Deus não revelou ela. Então ele está na carne pregando a doutrina. E ela não vai edificar ninguém. A letra mata e o Espírito edifica. Muito obrigado pela tua atenção.